Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Você sabe lidar com dinheiro? Qual a receita para administrar bem o orçamento e alcançar o equilíbrio e a segurança financeira? Quanto mais cedo aprender as lições, mais fácil será o caminho para, no futuro, gerenciar as finanças de maneira consciente. Desde 2020, a educação financeira passou a ser obrigatória nas escolas. Um dos principais objetivos é justamente conscientizar crianças e jovens sobre a importância de aprender a usar o dinheiro de forma inteligente. Ferramenta que tem se mostrado cada vez mais urgente. Pesquisas da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, do SPC Brasil e do Sebrae apontam que quase metade, 47% dos jovens da chamada geração Z, não sabem gerenciar as finanças pessoais, o que leva ao endividamento. A educação financeira, o que ela representa no futuro dos jovens, é o tema do programa desta noite. Para conversar com a gente, os nossos convidados estão aqui. A Luciana Iquedo, educadora financeira, palestrante internacional, escritora, comunicadora e assessora de investimentos. Finalista da segunda edição do Prêmio de Educação Financeira do Instituto XP. Recentemente lançou, pela editora Loyola, o livro Vida Financeira, Descomplicando, Economizando e Investindo. Luciana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Aparecida Debate, tudo bem com você? Boa noite, Eduardo, é uma grande honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. A alegria é toda nossa, né? Quem vai debater conosco também, o professor doutor César Augusto Eugênio, doutor e mestre em educação, graduado em filosofia, dedica-se ao magistério há 30 anos. Atualmente é diretor do Departamento de Pedagogia da Universidade de Taubaté, interior de São Paulo, e coordena a Liga Acadêmica Educação para a Equidade. Professor, bem-vindo ao nosso programa, tudo bem com o senhor? Eu agradeço pelo convite, espero poder contribuir com os telespectadores sobre essas reflexões que me parecem muito importantes. Principalmente desde pequenininhos tem que aprender a mexer com o dinheiro hoje em dia, porque senão depois terminam lá no super endividamento que a gente vai conversar hoje também. Então vamos lá? O que a gente precisa saber para a gente começar o nosso bate-papo sobre educação financeira? Luciana e depois o professor, por favor. Sim, eu penso que o mais importante, o primeiro ponto que nós precisamos saber é sobre uma boa gestão de orçamento. Então o orçamento, ele é o rei, é ele quem vai determinar todas os outros aprendizados, os desdobramentos, né? Então assim, quando eu faço um orçamento, eu inverto a ordem. Esse nível de endividamento tão alto que a gente está vivenciando, né, de cada 10 famílias, 8 estão endividadas e 30% delas não conseguem mais pagar as contas em dia, estão inadimplentes, em atraso. Isso tudo é reflexo, muitas vezes, de ir naquele modo automático. As pessoas recebem a renda e elas vão gastando. E aí imaginam, se sobrar algum recurso, elas investem ou guardam. E a grande maioria acaba realmente indo para o endividamento. Então, quando eu sei gerenciar um orçamento, quando eu consigo me antecipar e decidir antecipadamente para onde eu vou direcionar o recurso, eu começo a inverter essa ordem e a chance de sucesso e prosperidade é muito maior. É pensar primeiro, né, professor? Não sair na euforia comprando tudo aquilo que sempre sonhou, de repente vai acabar se perdendo, a famosa bola de neve, né? É preciso pensar que falar de educação financeira é falar de qualidade de vida. É muito importante, né, relacionarmos as nossas finanças com o que podemos, mas também o que devemos, né? Porque, na verdade, vamos educar o que queremos. E vamos perceber que boa parte do que queremos é supérfluo, é desnecessário, ou pode até, num outro momento, chegar a ter com mais qualidade. Mas, acima de tudo, é pensar de que maneira, em que nível eu consigo ter acesso aos bens de consumo. Né? Isso diz respeito, então, a um conjunto de outros fatores que a gente vai conversar ao longo do programa. Sim. E é importante a gente falar dessa questão da educação financeira nas escolas. Como é que ela tem que ser tratada? Passou a ser obrigatória, eu falei logo na abertura do programa, desde 2020. Por que é importante ensinar a educação financeira para os pequenos, Luciana?
Sim, eu penso que tudo começa nas escolas com os professores. Então, nós precisamos ter professores da rede básica de educação qualificados, precisamos ter professores que entendam de orçamento e entendam de investimentos, para que eles próprios saiam dos endividamentos. E é muito interessante porque grande parte das ações que eu faço dentro das escolas, a gente percebe um interesse muito forte por parte das professoras e dos professores. Então, eu penso que falta também ali uma base com mais profundidade que vá além, né, daquilo que é muito raso, daquilo que é muito básico, para que a gente consiga tratar de outros temas importantes. Hoje a gente vive um momento que tivemos a reforma trabalhista, que a gente tem aí, né, a pejotização, ou seja, as empresas formalizadas de uma maneira muito cotidiana no nosso dia a dia. E quando a gente fala disso, a gente está falando de uma geração inteira que não está pensando na aposentadoria. E a tendência é de que esses jovens, que essas crianças, vivam isso mais intensamente. Então é uma preocupação. Com o corpo docente, né, professora, a gente também convive academicamente, eu também leciono e a gente tem ali colegas professores em situações complicadas e a partir daí as crianças, quando educadas, elas levam para suas famílias, elas disseminam esse conhecimento de uma forma avassaladora, né? Sim. A gente vivenciou a educação no trânsito, foi assim, a gente vivenciou a educação em relação ao tabagismo, as ações com as crianças surtiram efeito. Ultimamente, né? Meio ambiente, se joga um papelzinho para fora, não é? A criança vai puxar a orelha do pai e da mãe, né? Eu já vi muito isso acontecer. Ou no cesto de lixo errado, né? Exatamente, que agora tem as cores. Então, a partir daí, a gente transforma e revoluciona a sociedade. Agora, professor, pela experiência que tem vocês dois no magistério, né? Não tem que ser apenas mais uma disciplina para se tirar nota e passar de ano. Tem que ser aquilo mesmo para ensinar a criança desde pequena, né? A lidar com o dinheiro. Acho que são 3 pontos que precisamos refletir nesse momento, né? O primeiro ponto é que reforçar a ideia inicial que lancei, a professora também nessa direção, a ideia de educação financeira associada à qualidade de vida. Isso desde pequeno, né? Então tem a ver com o que se come, tem a ver com o que se compra, como que eu gasto o meu dinheiro, por que gasto, objetivos mesmo, né? Um segundo ponto muito interessante que diz respeito a um conhecimento específico dentro da escola. Então é verdade que aparece como uma disciplina, sim, porque precisa ser tratada como uma disciplina no sentido de tratar de conhecimentos que são específicos, né? Existe podemos dizer que é uma área de conhecimento, né? Que exige pesquisas, que já tem os seus limites, as suas marcas ali dentro da economia, que transita na administração, quer dizer que é uma área de conhecimento, tá aí a professora com a sua obra, né? Então esse é um segundo ponto muito interessante. Então realmente qualificar um professor para lecionar isso diz respeito, né, a dar a ele condições de ter acesso a determinados conhecimentos específicos para tratar disso. Mas tem um terceiro ponto que, para mim, é o mais caro de todos, acredito, né, que é a reflexão sobre projeto de vida. Né? Então, a educação financeira, que lá tem a ver com qualidade de vida, né? Aqui no terceiro ponto eu estou dizendo que está muito próximo com o projeto de vida. Projeto sempre com aquela ideia do que eu quero para o futuro, como que eu me lanço ou o que eu projeto para o meu futuro, o que eu pretendo realizar. Dentro do que eu pretendo realizar, terá a consciência de onde eu estou, onde quero chegar, por que quero chegar e o que tenho que fazer para chegar onde desejo. É o planejar, né? Pois não, Luciana. E aqui tem um ponto muito importante, sim, porque muitas vezes as pessoas acabam entrando naquela rodinha dos ratos realmente e ela perde ao longo do caminho o motivo que a trouxe até ali, né? Então, assim, quando a gente vai para o trabalho, a gente está trocando horas de vida por trabalho e trabalho por dinheiro. E quando eu desperdiço ou trato mal, negligencio o dinheiro, eu estou desperdiçando o dom maior, que é o dom da vida, né? Aquilo que mais caro, mais nobre nos foi dado. Então eu tenho que lembrar que é essa troca que eu faço. E muitas vezes que a gente é bombardeado, né, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, por impulsos de consumo, sim, porque eu tenho que ter, né, determinado carro, determinado celular, determinado material escolar,
E aí, o que acaba acontecendo? A pessoa ela esquece que ela começou aquele trabalho justamente para esse projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? É constituir uma família, é viver com dignidade, é conseguir, né, me alimentar bem, viver bem, evangelizar, cuidar do meu lado espiritual. E tudo isso é perdido, porque eu só vivo para pagar boletos, né? Exatamente. E aí começa o ano, o projeto às vezes é pagar boleto e fazer regime. Pagar boleto e fazer regime, eu não saio disso. E tem que ter um compromisso mútuo, né? Os pais assumirem esse compromisso junto com os filhos para não gastar tanto, porque daí solta no shopping, sai gastando adoidado, acaba gastando tudo daquilo do mês que trabalhou para ter, né? E vai assim, em 2 horinhas vai tudo, né? E por isso que é a dança dos ratos, né? A rodinha dos ratos. Porque aí quanto mais essa pessoa trabalha, mais ela tenta compensar com benefícios, né? Eu compro porque eu mereço. E aí não adianta eu falar de educação financeira para o meu filho se eu não pratico. Se dentro da minha casa eu sou endividada, eu gasto maus recursos, né? Eu me excedo no consumo e estou falando outra coisa. E falando dos pais, é muito comum, por exemplo, a gente falar de educação financeira e alguns pais trazerem o cofrinho, né? O porquinho, o famoso porquinho. Quando eu era criança pequena lá em Itaquaquecetuba, né, eu tinha um porquinho desses. E pensem, né? Ali vai se colocando todas as moedinhas que a gente acha pela casa, que está no bolso, o que está no fundo da bolsa, o que está no console do carro. E depois que aquele porquinho era cheio, que estava cheinho, né? Meus pais me levavam no centro da cidade, ele era quebrado, para comprar um presente. Eu escolhia a partir daquele volume que tinha, invariavelmente o dinheiro não dava, e o que acabava acontecendo? Os meus pais completavam. Então, o que eles estavam me ensinando de fato? Adiar o consumo é a parte legal. E a parte que não é legal? Dinheiro não é para estar solto, para a gente estar achando espalhado pela casa. O dinheiro é para ser controlado. Eu não posso ter o dinheiro tratado dessa forma displicente, negligente. E por que é que eu tenho que ir lá numa loja e decidir o que é que eu vou fazer com aquele dinheiro? Né? Eu estou sendo impelida ao consumo. Eu estou aprendendo que a partir do momento que eu vou trabalhar, o que eu faço? Eu vou lá, ganho o meu salário, vou na loja e gasto tudo. E aí fico o restante do mês sem nada. E se não der, eu me endivido. Aí eu não vou ter mais os meus pais, eu vou me endividar, pedir dinheiro para a instituição financeira. E aí a gente vê a situação que está hoje com milhões de famílias super endividadas, né? Professor, tem um jeito certo para falar com crianças e jovens sobre educação financeira? Porque é diferente dos adultos, né? Claro. O modo como se vai falar com os alunos pequenos em sala de aula. É diferente em 3 aspectos, né? É diferente porque normalmente, de regra geral, né, os filhos gastam, mas não têm o seu próprio dinheiro. É diferente porque, então, quem ganha o dinheiro são os pais, né? É diferente porque normalmente não existe uma conversa sobre o dinheiro em casa, então as crianças não sabem do preço das coisas, né? E em terceiro lugar, é diferente porque de um ano para o outro hoje, né, o acesso por meio das redes sociais, por meio dos joguinhos, por meio dos diversos meios que hoje existem, né, as crianças vão entendendo que elas podem comprar, né, e sobretudo se autorizadas pelos pais. Então, temos que pensar que hoje um jovem de 16 anos já foi exposto durante mais de 10 anos, né, a um conjunto de impulsos para que o consumo se efetive propriamente dito. Então, ele vai tendo, inclusive, né, um conjunto de estímulos, né, que tem a ver com processos de autoestima, de autoaceitação, quer dizer, envolvem outras coisas. Uma criança de 5, 6 anos, por exemplo, ela não está diante de um material escolar, ela está diante de um shopping que vai para dentro da escola, né? Então, um material escolar diz respeito a uma caneta, um lápis, uma borracha? Não, né? Diz respeito a caneta em gel e todo um conjunto de outras coisas que eu nem sei reproduzir. Bom, mais diretamente em relação à sua pergunta, primeiro ponto, e se tratando de educação financeira, que é comum entre jovens, adolescentes, vamos dizer, do ensino médio, e uma criança lá de um primeiro ano
do ensino fundamental, o que existe de comum? A vida tem um preço, as coisas custam dinheiro. E esse dinheiro vem de algum lugar, alguém vai pagar por isso, e vai pagar com trabalho. Né? Então, esse é o ponto em comum, a valorização do dinheiro e de quem trabalhou para que esse dinheiro exista. A diferença entre uma criança de primeiro ano do ensino fundamental e de um jovem do ensino médio diz respeito aos seus bens, os bens de consumo que estão, na verdade, ali em voga, e diz respeito principalmente aos projetos de vida. Então, aqui, de um lado, eu quero uma boneca e eu tenho que ter ideia, boneca pela minha filha, pensei agora. Né? E eu quero essa boneca que custa, sei lá, 200, 300, 400 reais. Qual a importância de se ter essa boneca? Discutir a importância das coisas, a importância financeira, mas a importância também para a minha vida. O que essa boneca, o quanto essa boneca se torna necessária na minha vida, na composição dos meus brinquedos. Né? E isso é um trabalho muito legal que se faz, né? Onde as crianças vão refletindo e que a importância das coisas, né, é um processo subjetivo. O quanto eu me importo com minhas coisas é que faz com que esse objeto em si tenha importância. É um processo muito interessante. Para os jovens, já tem a ver com os amigos, tem a ver com os processos de comparação, de aproximação, de processos de inclusão e de exclusão em grupos, que passa pela educação financeira, porque passa por quanto custa e por quanto se gasta para ser do grupo. Né? Tem um preço estar no grupo. É aquele tal negócio, né? Eu estava pensando, eu também como pai de 3, 2 já formados e 1 em formação, e aí a gente fica pensando, tem que ensiná-los sobre o valor que o dinheiro tem e quanto foi difícil para ganhá-lo, né? Exato. E principalmente, comprar algo não é uma satisfação pessoal e imediata, porque logo passa, né? E daí, a hora que passa, aquilo que custou tão caro é deixado de lado e praticamente nem se olha mais para aquilo lá que está lá. Exato, a alegria ela é muito efêmera com aquele objeto que foi comprado. E eu penso que também é importante, Eduardo, trazer a criança para decisões do dia a dia. Então também envolvê-la no processo de compras do dia a dia, do supermercado, na alimentação, né, na escolha do que vai ser consumido, e deixar claro que tem que trocar, né? Puxa, não dá para a gente comer fora todas as semanas. Então, quais dos finais de semana nós faremos essa opção? E onde iremos aqui juntos? Porque também quando você envolve a família como um todo no processo decisório, sem excluir essa criança, esse jovem, a decisão também é dele. Então também não fica aquele ranço, né? Meu pai, minha mãe, né? Estão ali. Resolveram por mim, eu não tenho nem direito de dar opinião, né? Exato. Então também quando eu trago para a decisão de questões do dia a dia, essa criança passa a ter muito mais noção de qual é ali, né, a realidade financeira, das possibilidades, do trabalho que envolve, né, algo que é duro. E às vezes o provedor, ele também carrega um peso muito grande, um fardo enorme nas costas, que é aquele fardo de querer dar aquilo, né, que ele não teve, aquilo que ele não pôde ter para os seus filhos. Olha, a conversa está muito boa, vai render bastante coisa hoje, principalmente para você que é pai, para você que é mãe, está em casa, está assistindo a gente, às vezes está pensando assim, o que eu faço com meu filho? Meu filho está tendo educação financeira na escola, mas parece que não está aprendendo, principalmente agora, né? Saiu para comprar material escolar, o filho parece que pega tudo. Aí vai fazer compra no supermercado, o filho parece que agarra tudo, daí fica difícil controlar as finanças, né? Mas aqui a gente está para ensinar, né? Para a gente também contribuir um pouco com essa formação da própria família. Sim. Então, vou deixar uma pergunta no ar. A gente vai para o final do primeiro bloco, mas é o que todos os pais ficam perguntando, inclusive já me perguntaram. É importante dar mesada para o filho saber administrar o dinheiro, mas é daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Aparecida Debate, nesta terça-feira, falando sobre educação financeira nas escolas e os impactos na realidade dos estudantes e no futuro deles. Hoje, ensinar os pequenos sobre como lidar com as finanças pode evitar uma realidade que vem assombrando milhões de brasileiros: o superendividamento. Em 2024, a quantidade de famílias endividadas chegou a 78,8%, o maior índice desde novembro de 2022. E os maiores vilões
Cartão de crédito, que responde por 86,9% das dívidas, seguido dos carnês, com 16,2%, e o crédito pessoal, 9,8%. Os nossos convidados para o programa desta noite são a Luciane Quedo, educadora financeira, palestrante internacional, escritora, comunicadora e assessora de investimentos. E também o professor doutor César Augusto Eugênio, doutor e mestre em educação, atualmente é diretor do Departamento de Pedagogia da Unital, Universidade de Taubaté, interior de São Paulo, e coordena a Liga Acadêmica Educação para a Equidade. Antes da gente entrar no assunto de superendividamento, eu deixei aquela pergunta no final do bloco, né? Para os pais, dá ou não dá a mesada para os filhos? Professor, agora, vai. Vamos lá. Que cilada, hein? Olha, a mesada não pode ser um prêmio. Então isso é muito importante. Lavou a louça, ganha mesada, não lavou, não ganha, né? A mesada não é um pagamento de um trabalho feito, né? Até porque é muito importante, aproveitando mesmo este momento, dizer a pais, né? Agora para o papai, não fale, vá ajudar a mamãe. Não existe isso, né? Temos que abolir essa frase. A casa é nossa, né? Temos que construir em conjunto, colaborar com a casa, né? Não existe tirar a roupa do varal para a mamãe, existe tirar a roupa do varal. Por quê? Porque todos têm o compromisso de colocar a roupa no varal, de tirar a roupa do varal. Então, a mesada ela tem que existir dentro dessa lógica de cooperação, né? Inclusive, uma vez dada a mesada, sim, não vejo problemas, uma vez dada a mesada, né? Neste clima de cooperação, de solidariedade, de amor, de respeito, nenhum problema se em algum momento o lanche hoje sou eu que pago com a minha mesada, né? Numa saída de família, hoje a sobremesa sou eu que pago, né? Com a minha mesada. Então a mesada também ela não é e não pode alimentar um egoísmo. Bom, agora é o meu dinheiro, quer dizer que meu pai tem a obrigação de pagar para todos, mas eu cuido das minhas coisas, né? Então, nós temos que prestar atenção, famílias, prestem atenção, o quanto vocês estão usando, né? O quanto essa fala tem acontecido no singular ou no plural. Vamos aprender a falar no plural. A casa é nossa, né? As finanças são nossas, os problemas são nossos, né? As conquistas são nossas, né? Se um pai conseguiu estudar, é porque estamos falando, lógico, de uma família com pai e mãe neste momento, né? Mas independente da conjuntura, da configuração familiar, tá? Se existe um pai estudando neste momento, quer dizer que tem alguém pagando e tem um tempo utilizado para isso, tem alguém em casa para que isso se torne possível, né? Então, mesmo que esse alguém em casa não esteja pagando em espécie, há uma contribuição para que exista um processo de educação, de investimento de um dos pais. Então, é bem interessante, né? Papai, mamãe, vamos falar no coletivo. A família é um coletivo. E os projetos, apesar de pessoais, apesar de individuais, eles se dão num processo de complementariedade, num processo de ajuda, de cooperação. Assim, a mesada é positiva. E aí, Luciana? Em gênero, número e grau, porque assim, a gente vê muito aquelas tabelinhas na internet, aquelas coisas de especialistas de Instagram, e outra YouTube. coisa, né? Fica naquela dúvida, mas quanto que eu dou de mesada? Valor monetário, né? E aí fica aquela coisa, mas é só isso, pai? Nossa, é muito pouco. Pois mas um só isso, às vezes... Né? Por isso que também a gente precisa respeitar a realidade daquela família e daquela criança. Não adianta falar de uma criança que tenha, né, uma família de classe média e querer dar uma mesada ínfima, que é insignificante, que não dá para nada, né? E essas tabelinhas, te dou R$10 se você arrumar a cama, te tira R$1 se você não tirar o prato. Isso fica muito fácil de com o tempo falar assim, não, mas hoje eu não estou precisando de R$10. Sim. Lava a louça você, né? Não, excelente esse ponto da coletividade, da união, de fazer em conjunto. Quando a gente fala de crianças muito pequenas, abaixo de 7 anos de idade,
elas não têm muito uma noção de temporalidade. Falar aí de uma mesada, uma vez por mês, é muito tempo para essa criança, para ela guardar de novo dinheiro e para ela gerir aquilo durante o mês inteiro. Então é mais adequado falarmos da semanada, né? E é importante também que a gente se lembre que algumas coisas essenciais, tudo bem de vez em quando a criança pagar o lanche, mas eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Puxa, eu não posso condicionar que ela pague o lanche da escola, que faz parte da alimentação essencial, com a mesada dela, porque ela pode ter a ideia de não se alimentar, né? Ou gastar para guardar tudo o dinheiro, né? em bobagem. Então tem que tomar esse cuidado de ter essa divisão. Quando eu falo de jovens, né, e de crianças a partir de 7 jovens, o ideal é mesmo a mesada, porque aí vai ser o equivalente o que a vida real de um adulto que é assalariado, ele vai encontrar ali na frente. Então sim, o dinheiro precisa durar o mês inteiro, na maioria das situações, quando a gente não fala de um empreendedor, né? Outro ponto importante é que a gente também tem que entender que os produtos financeiros precisam fazer parte dessa educação financeira. Não adianta eu educar no cofrinho, eu dar as notas ali em espécie, sendo que tudo hoje, né, a gente está pagando eletronicamente. A gente está falando aí de Pix, que veio tanto aí à tona, né, e a discussão sobre esse meio de pagamento. A gente está falando de débito, de crédito, porque ele vai enfrentar essa situação, seja por fazer um intercâmbio, precisar estudar fora, seja no momento que ele começar a fazer um estágio ou conseguir um emprego. Então ele tem que saber usar o produto financeiro, gente, porque a maioria das pessoas não sabem fazer o investimento, não sabem fazer o controle da própria conta, não conseguem discernir, distinguir aquilo que é o recurso próprio daquilo que é ali o grande vilão, né? O cartão de crédito, que é um dinheiro que eu estou tomando emprestado, do cheque especial, que não é meu, é do banco. E aquele tal negócio, né? A mesada acabou. Seja no começo do mês ou no final do mês. Porque daí exatamente a gente vai ensinando o filho porque ele precisa saber administrar o dinheiro. Exato. E não ficar depois, não, vou completar aqui. E aí ele vai ficar fácil para ele, tá numa situação cômoda, né? E é por isso que o valor tem que ser adequado para aquela realidade específica. Porque senão o dinheiro não vai dar. E não é porque a criança está fazendo uma má gestão, é porque era realmente um recurso insuficiente. E outro ponto é ensinar também os pontos de controle. Puxa, eu não vou olhar só quando o dinheiro acabou, eu vou colocar alguns alertas. Gastei 25%, cheguei na metade. Olha, tá faltando aqui 25% para acabar. Então, ensinar como controlar também é essencial. É porque quem é pai sabe muito bem, passou do dia 20 de cada mês, já recebe aquela mensagem pelo WhatsApp e o filho pedindo um Pix, né? Exato. Um a mais. Exato. Então não é para dar não, viu, gente? Não Dá uma segurada, ensina o filho que é melhor. Agora, professor, como educação financeira, a gente estava falando do superendividamento, né? Porque esse número realmente impressiona. Estou puxando aqui, 78,8% das famílias é um número muito elevado daquelas famílias que estão endividadas hoje. Como é que a educação financeira pode ajudar para evitar a chegar nessa situação? Também, eu acho que o professor vai falar e costuma dizer assim, 3 pontos, 2 pontos, né? E eu vou dizer 3 pontos, né? Um primeiro ponto, né, a educação financeira ajuda pelo conhecimento específico, né, que diz respeito à maneira como aquela família se relaciona com o dinheiro, né? Então, assim, o quanto precisamos gastar, o quanto podemos gastar, né? Por quê? Porque o queremos, né, diz respeito a um processo de educação constante, a um processo de formação pessoal, né? É necessário discutir sobre as nossas vontades, né? Realmente preciso comer isso agora desse jeito? Realmente preciso comprar essa roupa desse jeito, esse tênis e assim por diante, né? Esse realmente preciso é um processo de autoconhecimento, é um processo que vai além das finanças, mas é claro, como vivemos no mundo financeiro, né? Tudo custa. Então, esse primeiro ponto é muito importante em relação à educação financeira, né? A tomada de consciência de onde eu estou. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para ficar bem prático. A tomada de consciência de onde eu estou,
né? Onde estou significa o quanto ganho e o quanto eu posso gastar. Esse é o onde estou, né? De repente, o pai, a mãe trocaram de emprego, de repente se ganhava mais, passou a ganhar menos, de repente houve o fenômeno do desemprego assombrando aquela família. Então, onde eu estou, essa tomada de consciência é fundamental, tá? Para isso, é claro, aquilo que já conversamos, temos que falar sobre nossas finanças com os filhos, né? Quantas coisas custam e tal. Segundo um ponto muito importante, né? A percepção da responsabilidade mútua que diz respeito a um processo de, né, de compreensão, de tomada de consciência do empenho que cada um deve ter para contribuir, né? Eu falava agora há pouco que, de repente, o pai está estudando, mas a mãe está em casa. Ela não está pagando os estudos, não podemos mais pensar dessa forma, né? Então, assim, cada um tem uma responsabilidade nesse processo, isso é muito interessante. Então, a criança estudando, levando a sério a escola, tem a ver com a educação financeira, é claro. Né? É claro, porque tem a ver com a valorização do material que foi comprado, que tem a ver com a valorização, né, de um empenho para que ela chegue até a escola, para que ela seja buscada da escola. Quer dizer, existe uma locomoção, tem sempre alguém gastando alguma coisa. E um terceiro ponto, que me parece assim, ainda mais sério, que eu insisto nesse ponto, que diz respeito já falei algumas vezes, mas agora para ficar mais claro, a educação das nossas vontades, né? Nós temos, eu costumo dizer assim, que aquilo que existe de mais verdadeiro em nós é a nossa vontade. Sim. A vontade é minha, é verdade que ela está aqui, então ela é minha, ela até participa da minha identidade, mas eu tenho que questionar se a vontade que eu tenho, né, ela veio de onde? Porque às vezes eu estou na busca da realização da minha vontade, estou realizando a vontade do outro dentro de mim. Então é muito importante, famílias, né, vamos pensar naquele tempo sagrado para conversar, né, naquele tempo onde nós não vamos precisar da TV, naquele tempo onde nós não vamos precisar de um joguinho, naquele tempo em que apenas sentamos para conversar. Educação financeira tem a ver com qualidade de vida, começo da nossa conversa, exatamente. Tem a ver com família se encontrando, família conversando, família falando das suas fragilidades. Papais e mamães, termino minha fala e passo para a professora Luciana. Não se apresentem infalíveis heróis para os seus filhos. Se apresentem, né, como pessoas que se cansam, pessoas que são frágeis, pessoas que se frustram, né? Isso tem a ver com educação financeira, porque o valor das coisas tem a ver com o quanto de esforço papai, mamãe e eu também, eu como filho, a filha, consegue então se corresponsabilizar para que as coisas sejam possíveis dentro de casa. E como é tão bom, né, a gente sentar em família, deixar o celular do lado, desligar a televisão e planejar de repente uma viagem de férias juntos, né? Para onde que nós vamos, afinal? O dinheiro dá para isso. Para onde que a gente vai com esse dinheiro, com a nossa estrutura, com a nossa capacidade? E vamos aproveitar do mesmo jeito, né? Exato. Não é porque... Mas assim, ponto importante aqui, só voltando na questão do endividamento. Sim. A gente primeiro tem que entender que tem endividamentos ruins e endividamentos que são bons. Então, quando eu falo de uma família de classe média baixa que mora de aluguel e que grande parte dos recursos da família são destinados ao aluguel, de repente aquela visão do youtuber Faria Limer, que está lá no Olimpo do mercado financeiro, não compre casa que não vale a pena, que está avaliando assim, eu invisto R$1 milhão ou eu compro uma casa por R$1 milhão, pode não ser a nossa realidade da nossa família. Então também entender que tem dívidas boas e que podem fazer diferença a longo prazo para essa família, como por exemplo o financiamento imobiliário. É uma dívida boa, especialmente falando para famílias de baixa renda e falando de famílias que não estão no modelo papai e mamãe comercial de margarina. A gente tem grande parte dos lares chefiados por mulheres.
E quando é a mulher que está ali com o financiamento imobiliário no nome dela, se o pai sair, se o pai fugir, a casa segue da família. Sim, inclusive programas habitacionais, aqui no estado de São Paulo pelo menos, eu não sei dizer em todos os estados do Brasil, mas quando é sorteada a família, a casa é colocada no nome, o imóvel é colocado no nome da mulher. Exato. Não é do esposo, Exato. do marido, do homem, né? Isso vale para o Brasil inteiro. Sim. Então, quem está nos assistindo do Brasil inteiro, isso é válido. E tem incentivos, especialmente para as regiões Norte e Nordeste, em relação à taxa de juros. Sim. Gente, a gente está falando de uma taxa de juros hoje, de custo de dinheiro no Brasil, acima de 2 dígitos. E quando a gente fala deste tipo de financiamento imobiliário, a gente está falando que tem taxas a partir de 2,5% ao ano. Então, significa que muitas vezes existe uma dívida sim, mas o valor daquela parcela equivale ao valor do aluguel. E que às vezes uma família trabalha durante 30 anos e ela termina sem patrimônio nenhum, né? Agora, o que é dívida ruim? Cartão de crédito, dívida ruim. Cheque especial, dívida muito ruim. Aquele pop-up que surge no aplicativo do celular ou no caixa eletrônico, olha, você tem aqui um recurso, pega agora, nem precisa me contar para o que é isso que afunda a gente, é isso que leva a gente para uma situação desafiadora, né? E aquilo que eu uso para o meu consumo direto, para comprar blusinhas, para comprar o tênis, para comprar o material escolar que eu não preciso, porque também existe outras formas de fazer isso, né? Antes de começar as aulas, qual a recomendação? Pegue tudo, coloque em cima da mesa, o que dá pra gente limpar, dá ali uma escovadinha na mochila, reaproveita os lápis, né? Troca o uniforme com aquela família que tem crianças maiores e doe para famílias que têm crianças menores e já traga ali o conceito de que tá tudo bem, que a roupa não foi feita para jogar no lixo. Sim. A gente pode usar, depois o coleguinha usa e depois o outro usa e eu recebo também daqueles que estão, né, adiantados. Então isso também traz ali a economia circular para a nossa vida, a consciência sobre o meio ambiente e traz também ali a visão de que eu não preciso estar consumindo para ser feliz. E agora eu pego a fala de vocês dois, a gente está encerrando o segundo bloco, o tempo está assim, ó, tá voando e eu estou aprendendo tanta coisa, né? Endividamento bom, endividamento ruim, mas exatamente o que vocês dois falaram, né? Quando é discutido em família, em comunhão, fica tão mais fácil, né? Porque às vezes o pai, de repente, no desespero, não tem dinheiro no final do mês, mas tem que honrar algum compromisso, vai lá e faz o empréstimo, vai lá, usa o cartão de crédito, essa dívida ela vai duplicar, triplicar e o desespero vai ser ainda maior. Bastaria conversar em família para abrir mão de certas coisas, né? O papo está muito gostoso, viu? Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje destaca a educação financeira nas escolas e os impactos na realidade dos estudantes e no futuro deles. Os nossos convidados são a Luciana Iquedo, educadora financeira, palestrante internacional, escritora, comunicadora e assessora de investimentos. E também o professor doutor César Augusto Eugênio, doutor e mestre em educação. Atualmente é diretor do Departamento de Pedagogia da Universidade de Taubaté, interior de São Paulo, e coordena a Liga Acadêmica Educação para Equidade. O papo está muito bom, está fluindo, a gente nem vê o tempo passar, mas a gente precisa concluir com esse terceiro bloco. E eu vou ser bem direto. Como aplicar na prática a educação financeira dentro de casa? Como é que é essa conversa que tem que ser entre pais e filhos? Em todas as decisões do nosso dia a dia, desde aquilo que a gente vai comer, como a gente vai tratar a questão da utilização de roupas, de material escolar, na decisão do destino de férias, tudo isso a gente está falando de educação financeira. E é justo que a gente compartilhe isso, que a gente não imponha as nossas decisões, né? Porque tudo aquilo que é imposto é muito mais rejeitado e quando eu trago para a mesa isso se torna uma decisão colegiada, em comunhão, como você bem colocou, é tudo muito mais fácil de ser alcançado, de ser atingido. Muitas vezes a gente subestima a inteligência das crianças. A gente pensa que eles não estão vendo, não estão ouvindo, não estão percebendo, mas eles estão captando tudo o que está acontecendo naquele cenário. E também quando eu educo meu filho financeiramente, eu estou me educando e trazendo a minha família para um outro patamar. Porque aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico tem muito mais peso do que aquilo que eu só falo.
né? E tá tudo bem, gente, a gente aproveitar material escolar, a gente pegar as roupas e levar para a costureira e arrumar. Faz parte também da educação financeira na prática, eu demonstrar que por mais que eu esteja vivendo uma situação difícil, né, porque muitas vezes não sobra dinheiro, sobrar por sobrar não vai sobrar, sim, mas eu posso ter famílias numa situação muito pior do que a que eu estou vivendo, do que a nossa família vive, e também falar de caridade, falar de dízimo, falar de doação, a gente está falando de educação financeira. É ensinar que o egoísmo, ele não pode fazer sim, parte da nossa vida. A gente falar de prosperidade, a prosperidade é aquilo que a gente precisa objetivar, né, para que a gente tenha uma vida mais plena, mais feliz. E ao contrário do que a gente pensa, a prosperidade não é o contrário da escassez. O contrário da escassez é o excesso. E tudo aquilo que eu tenho em excesso na minha casa, na minha família, é porque está faltando, está sendo escasso em outros locais. E isso precisa ser ensinado se a gente quer fazer parte da construção, né, de uma sociedade mais justa, com muito mais equidade. Nós temos escolas, mas a verdadeira escola é dentro de casa, né, professor? É ali que a gente tem que propagar o ensinamento para que as crianças possam crescer com essa responsabilidade financeira. É claro que dentro da escola a gente falava uma disciplina específica que deve, viu, professores, colegas, uma disciplina que deve estar em diálogo com outras de forma interdisciplinar mesmo. Vamos trazer a matemática, a educação artística para esse processo, né? Quer dizer, que dá para fazer uma educação financeira muito bacana dentro das escolas. Dentro de casa, a professora Luciana estava a apresentar suas reflexões e eu me lembrei de uma professora amiga já falecida e ela me contou uma vez o seguinte. Ela falou, ela foi educada numa família de classe média alta aqui do Vale do Paraíba, né? E ela dizia assim para mim: César, você sabia que só depois de adulta, já professora, que eu fui me dar conta de como que acontecia o processo de deixar a roupa suja no banheiro e pegar a roupa limpa no guarda-roupa? Falei, é mesmo? Né? Ela falou, juro, não tenho vergonha de dizer isso. Minha família realmente sempre teve empregadas e tal, né? Assessoras, secretárias, que seja. E esse processo eu nunca entendi. Eu sempre tive roupa limpa no guarda-roupa. E eu trouxe essa minha amiga para a gente pensar, fazer educação financeira, né? Nós temos que acabar com esse passe de mágica dentro de casa, né? Se hoje nós temos, né, o dinheiro físico, o dinheiro em espécie cada vez menos, e esse dinheiro digital, esse dinheiro na conta, esse dinheiro pelo celular, né, o Pix ou qualquer outro tipo de movimentação, né, a criança desde pequena tem que entender que não é uma mágica, que tudo tem um preço. Quando a Luciana falava de um dízimo, eu tenho que entender que alguém tem que pagar a luz da igreja, né? Alguém tem que pagar. As coisas não acontecem, tudo tem um preço. Então, eliminar famílias que as coisas se dão num passe de mágica, que a pizza chega porque eu telefonei. Pai, pede uma pizza, e o pai acha fácil, né? É só ligar, né? E que a pizza vai chegar. Traz, ou qualquer outra empresa que seja, né? Não, as coisas têm um preço. Isso está saindo de uma conta, é uma conta conjunta com a esposa, né? Como que isso acontece, né? Quando eu falava lá atrás de uma mesada que hoje os filhos têm a vontade de pagar a sobremesa, não é uma obrigação de pagar a sobremesa, mas é entender que ele participa desse processo. Coisa simples do dia a dia, vamos lá, né? Eu não estou no meu quarto, a luz precisa estar acesa, não, né? Eu posso ensinar e devo ensinar meus filhos a lavarem louça. Que jeito que lava a louça? Vamos ensaboar, depois a gente enxágua, não é mesmo? Né? Dá para brincar com mangueira e ficar gastando água? Não, não dá. Vamos fazer de outra forma, né? Dá para a gente deixar o ventilador ligado se eu não estiver ocupando? Não, coisa simples. Eu saí do quarto, por que eu vou deixar o videogame ligado, né? Eu saí da sala, a televisão está ligada. Coisa simples, né? Eu preciso mesmo colocar o pão no micro-ondas todas as vezes. Enfim,
tudo aquilo Muito que bom. gasta uma energia, que gasta água, né? Alimento, eu vou colocar mais no prato e jogar fora? Não, vai fazer falta para alguém. Então eu posso eliminar tudo aquilo que é realmente supérfluo e mesmo assim ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida mais consciente, né? Consumo consciente. Muito bom, professor, porque isso também é educação, né, Luciana? Isso é educação. É educação. É educação financeira, mas um ponto importante aqui é esse fato de que a gente também está falando de técnica e de ciência. E eu preciso ensinar como se faz as contas, como é que eu calculo se vale mais a pena pagar à vista ou se vale a pena pagar de forma parcelada. Quanto custa usar o cartão de crédito e não é usar e a fatura chegar e coube no bolso, está tudo certo. Não, eu estou me referindo a eu comprar ali sem calcular e aí chega a fatura e eu não consigo pagar. Dá até aquele choque. Nossa, será que foi eu que gastei? Não é possível. E conferir, fui eu mesmo que gastei, não dá para pagar. A fatura ali cruel, vai ser... né? Eu preciso saber quanto eu estou pagando pelo dinheiro. E sabem quanto é a taxa média do cheque especial hoje? 400% ao ano. Se eu tiver o meu dinheiro investido, eu vou estar rendendo ali, se estiver na poupança, 6,17%. E se eu pegar emprestado, 400% ao ano no cartão de crédito. E é o que leva ao endividamento, consequentemente, que a gente estava falando, né? Não tem como escapar. É uma armadilha que o próprio dinheiro cria pra gente, né? Exato, é por isso que eu tenho que ensinar tecnicamente como eu faço isso. Por que a educação artística? Olha a interdisciplinaridade. Se eu sei transformar, remendar, costurar, colocar ali, furou, puxa, vou colocar aqui um bordadinho, eu não vou me sentir mal, não acabou o mundo. Eu só usei os recursos e recursos não são só financeiros. O conhecimento também é um recurso que a gente tem que usar bem. Você está assistindo a Aparecida Debate, nunca é tarde para ensinar e para aprender. Então reúna a sua família nesse momento. A gente está encerrando o programa de hoje, daria aqui para a gente ficar horas e horas conversando, porque é um assunto que interessa as famílias, né, principalmente. Mas só uma última coisinha, bem rapidinho mesmo, né? Aquela coisa de manusear o dinheiro em espécie, também não interferiam nesse processo todo, porque eu lembro quando eu era criança, eu recebia a mesada, não vou esconder, ganhava a minha mesada, mas a gente via que estava acabando, né? Hoje o dinheiro digital parece que a gente não tem essa noção de se tem muito, tem pouco, se acabou. Eu tô... Sim, será que estou muito errado nisso, não? É por isso que eu tenho que colocar ferramentas de controle. Então eu posso agora, né? Antigamente a gente só podia abrir conta no banco se a gente tivesse muito dinheiro, se a empresa que trabalhássemos tivesse um convênio com a instituição financeira. Hoje não, eu posso substituir isso, Eduardo, por ter uma conta digital em que eu coloco aquele dinheiro para aqueles custos ali do dia a dia. Opa, tá chegando no final, não importa quanto eu tenho investido, acabou, né? Eu gosto muito disso, eu uso isso comigo mesma e eu também fico brava comigo mesma, né? Agora, final de semana passado, eu fui para São Paulo e aí olhei lá o quanto tinha de saldinho, tinha um restinho. Poxa, é com esse restinho que eu vou me virar, porque fui eu que tomei a decisão desse orçamento. Então isso ajuda. Agora, se eu deixo ali e vou ali no fluxo, aí é perdição. Aí é complicado. Professor, muito obrigado pela presença, nos ensinou muito nessa noite junto com a Luciana. Sem dúvida nenhuma, quem assistiu hoje o programa aprendeu demais. Obrigado pela presença, sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Eu agradeço pelo convite. Espero que vocês, telespectadores da TV Aparecida, tenham refletido, tenham pensado, né, alguma coisa de diferente, concordando, discordando com a gente, mas que, né, de alguma maneira o objetivo foi oferecer reflexões, foi oferecer formas diferentes, novas de se pensar sobre esse tema. Eu que agradeço pelo convite. E com certeza entregaram bastante, eu me senti em sala de aula. Obrigado, viu, Luciana, pela presença aqui, por nos ensinar tanto. Eu que agradeço, Eduardo, e que as famílias realmente sejam abençoadas, que tenham um ano próspero, um ano que se tenha ali mesmo momentos de comunhão e que se entenda que é possível fazer as coisas de forma diferente, de forma que a paz reine em nossos lares, né? Que sobre tempo para a gente pensar em outras coisas além de pagar os boletos que não param de chegar. É verdade. Amém.
Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você aí pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e até a próxima.